É, não tem problema. E pior que tem que colocar para gravar assim, porque eu coloco lá no YouTube e eu vejo a informação, né. Então eu não sei quem são, mas eu sei, tem 12 pessoas que assistem todos os encontros. Que a cada Uhum. encontro novo que vai entrando, vai a eu vejo lá a audiência. Passa alguns dias, eu vejo que os encontros mais antigos, 12 pessoas assistiram, 12 pessoas, deve ser as mesmas sempre. Eu não sei quem são, então um beijo para vocês que estão acompanhando na versão gravada, que a gente não sabe quem é. Esperamos vocês ao vivo um dia, inclusive. Bom, é até muito interessante a gente começar hoje nos temas da fé propriamente dito, que hoje quem acompanhou, eu acho que o padre Alex Nogueira não falou, mas hoje é dia de São Justino Mártir. São Justino Mártir é um dos primeiros mártires leigos da igreja. E ele é um santo da, da era subapostólica, ou seja, é a primeira leva de homens e mulheres da igreja na geração seguinte aos apóstolos. Então, alguns desses possivelmente tenham conhecido um ou outro apóstolo, ou, na pior das hipóteses, alguém que teve um contato direto com os apóstolos. E São Justino é muito. A presença dele é muito importante, e a gente começar o que a gente vai começar hoje, exatamente no dia dele, é simbólico e mostra que nada é coincidência, porque além dele ser um dos primeiros santos leigos, a missão dele, a missão dele maior, que o tornou um mártir, foi exatamente defender a igreja no início da criação da igreja. Defender o cristianismo no início do cristianismo. Ele viveu ali por volta do ano 100 e qualquer coisa, e existia, como existia desde a ascensão de Jesus aos céus, uma perseguição do Império Romano, e na época dele ali, já depois do ano 100, essa perseguição se acirrou bastante. E uma das coisas, ele era um filósofo, um cara que tinha muito conhecimento, estudava bastante, e ele já tinha uma predisposição, conforme ele foi aprendendo os ensinamentos passados pelos apóstolos, mas ele começou a se aprofundar muito na fé, a estudar tudo que podia, obviamente, que não era tão fácil, nós estamos falando do ano 100 depois de Cristo. Só que ele começou a se destacar dentro da igreja e o império começou a persegui-lo. E na época, o imperador Antonino Pio, era o imperador dessa época, ele começou a fazer um questionário para São Justino, no sentido de falar: escuta, o que vocês fazem aí? E existe uma série de cartas que São Justino escreveu para o imperador Antonino Pio, explicando o que era aquela nova, perdão da expressão entre parênteses, seita que estava se criando ali em torno da figura daquele homem que ninguém sabia se era verdade, se era mentira, o tal do Jesus Cristo lá. E o Império fazia essas perguntas para São Justino, e São Justino escreveu várias cartas, que são apologias do cristianismo. Ele se tornou um dos primeiros apologetas, ou seja, defensores do cristianismo, e ele fazia relatos de o que era essa fé, o que era essa religião cristã que estava ali se formando. E então tem vários textos, e o que é legal de ver esses textos são duas coisas. Primeiro, a gente tem uma visão clara de que a igreja nasceu católica. Porque quando você vê o que um santo escreveu no ano 100, cento e pouco depois de Cristo, a gente encontra que aquilo que eles professavam, aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles viviam é exatamente a mesma coisa que nós professamos, que nós acreditamos, que nós tentamos, pelo menos, viver nos dias de hoje. É a mesma coisa. Assim, parece, quando você lê o texto, se não fosse pela tradução, que é num português bem arcaico, bem antigo, assim, com palavras mais velhas, vamos chamar assim, você acharia que alguém que está escrevendo de algo que está acontecendo agora, só que foi escrito há quase 2.000 anos atrás. Há quase 2.000 anos atrás é pleonasmo, né? Há quase 2.000 anos. E um dos textos,
imperador Antonino Pio pergunta para ele assim: e o que é essa reunião que vocês fazem aí uma vez por semana? E ele começa a descrever o que é essa reunião. Esse texto que ele descreve o que é essa reunião é do ano 100, acredita-se que é por volta do ano 150, 155 depois de Cristo. Eu não vou entrar no detalhe dessa carta, porque a gente vai estudar ela com mais calma. Mas ele começa a descrever assim, bom, no dia do sol, nós todos os irmãos, nos encontramos em assembleia. Aí você começa a entender, bom, no dia do sol, qual era o dia do sol? Para quem sabe inglês é fácil, é o Sunday, ou seja, o domingo. Eles se encontravam no domingo. E os irmãos se encontravam em assembleia. O que é assembleia? Em grego, assembleia é eclésia. Eclésia é a origem da palavra igreja. Então, eles se encontravam em igreja. Igreja não é a construção de pedra. Igreja é a assembleia reunida. E aí ele começa a descrever. A gente lê as cartas dos profetas, os textos dos profetas antigos, a gente lê os relatos da vida de Jesus Cristo, a gente lê as cartas dos apóstolos, ou seja, as leituras. E aí ele vai descrevendo, e a gente vê a missa perfeita. Só que isso é do ano 155 depois de Cristo. Então, a missa que a gente vive hoje, que a gente participa hoje, na essência, ela é a mesma há 2000 anos. Óbvio, a igreja faz um ajustinho daqui, outro dali, quando necessário e tal. Mas a essência é exatamente a mesma coisa. Então, é isso que todos esses textos, não só falando da missa, mas de doutrinas de fé, que faz com que a gente tenha essa fé muito firme de que a igreja já nasceu católica. E aí, assim, eu sei que algumas pessoas podem assistir isso e nem todas são católicas, e muitas vezes eu faço essas comparações, e eu sempre quero fazer essa ressalva para não parecer que isso aqui é um encontro para ser um ataque ao protestantismo ou qualquer outra religião. Mas nós estamos falando aqui de fé católica. Então a gente precisa explicar o que é a fé católica e a origem da fé católica. Até porque, se a gente for ser bem sincero e bem autocrítico, talvez o católico é o fiel mais meia boca que tem. Porque o católico comparado ao evangélico, das mais variadas denominações, algumas mais, outras menos, o evangélico ele estuda mais, ele frequenta a igreja com mais assiduidade, ele defende a igreja com mais veemência e ele conhece a fé com muito mais afinco. Não é à toa, fazendo um parênteses político bem rapidinho, nós temos uma bancada evangélica no Congresso. Existe bancada católica? Não. A gente tem que ir na rabeira dos evangélicos quando nós queremos defender pautas de costumes na política, porque nem bancada a gente tem. Você me permite falar uma coisa? Claro. Será que a gente pode chamar de católico a pessoa que não defende, que não... Esse é o ponto. Pode ser chamado de católico? Perfeito, perfeito. Na minha humilde opinião, não. Católico de IBGE, né? É o que na pesquisa fala, sou católico. Mas não vai. Não, esse não é católico, eu concordo com a tia. Eu aprendi uma coisa nos cursos que eu fiz com vários padres, que é a seguinte frase: católico não praticante não existe. Se é não praticante, não é católico. Ponto. Mas acho que até mesmo dentre os católicos de verdade, praticantes, ainda assim eu acho que em muitos casos a gente está atrás, no geral, em relação às igrejas evangélicas. E vou falar, em relação a outras religiões, nós estamos muito mais atrás. Porque para o judeu e para o muçulmano, você não precisa ficar forçando ele a fazer as coisas que a doutrina da fé dele exige e ensina, porque primeiro ele sabe, ele não precisa fazer catequese, ele não precisa ficar indo atrás, ele já sabe, porque ele estuda sempre, ele vai atrás e ele cumpre com muito mais afinco. Então, assim, por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque eu acho que, como católico, é nosso dever aqui de defender a nossa fé, dentre outras coisas, e para
mostrar para nós católicos, entre católicos, o que é a verdade da nossa fé. Só que algumas vezes as verdades da nossa fé, elas acabam confrontando com outras denominações protestantes e, mais ainda, com outras religiões, principalmente falando das outras duas grandes religiões do mundo, o judaísmo e o islamismo. Então, quero mais uma vez fazer esse adendo para não parecer, até que daqui para frente vai acontecer outras coisas. Fatalmente a gente vai acabar comparando o que a nossa fé acredita com outras ideias, com outros conceitos, porque a gente precisa saber qual é a verdade da nossa fé. E aí, começando mais propriamente dentro do que a gente vai, a partir de agora, eu queria falar um pouco mais sobre o Catecismo da Igreja Católica. Até contar uma história aqui rápida, eu não sei se eu já contei, mas se eu contei, eu repito. Quando eu frequentava a Nossa Senhora de Guadalupe, que era uma paróquia no Campo Belo, em São Paulo, meu pai e minha mãe conhecem bem o Padre Jesus, e ele falava nos sermões dele, porque tal coisa, mas o Catecismo da Igreja Católica fala isso. O Catecismo da Igreja Católica fala aquilo. E eu ficava pensando, falei, do que esse padre está falando? Será que é o livro da catequese que eu fiz lá atrás? Eu não lembro como é que estava escrito ali. Como é que eu vou lembrar? Eu não conhecia que existia isso aqui. O Catecismo da Igreja Católica, para quem não conhece, é um documento bastante antigo que foi atualizado várias vezes durante a história. O primeiro é de 1500, talvez até antes, e essa é a última versão dele, que é terminou em 1997, que é uma obra do Papa João Paulo II, capitaneada por ele. Talvez seja uma das melhores. O Papa João Paulo fez muita coisa, não é à toa que foi canonizado já, mas uma das grandes contribuições é isso aqui. Eu até falei um pouco já sobre isso no encontro passado, mas a gente vai seguir isso aqui agora com bastante afinco, porque depois disso aqui é que a gente encontra essa fé propriamente dita. E onde é que a gente começa aqui? Porque isso aqui é muito grande. Se a gente catar para ler tudo, as 900 páginas, os 2.000, quase 3.000 parágrafos, numa linha só é bastante complicado. Então, ele tem uma divisão em várias partes aqui que começa aos poucos nos introduzindo em coisas de fé. E aí, o dia que eu comecei a estudar isso aqui, porque eu precisei estudar isso aqui para dar evangelização adulta. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. O dia que a Eliane virou para mim e falou assim, por que você não vai dar catequese? Eu fui conversar com o pessoal da catequese, por que você não entra na evangelização adulta? Eu falei, tá bom, tá na evangelização adulta. E aí eu cheguei pro menino que dá evangelização adulta e falei, qual que é o material? Ele, o Catecismo da Igreja Católica. Eu falei, olha ele aí de novo. Aí eu fui obrigado a comprar e começar a estudar. E aí eu falei, caramba, eu não sabia nada. Não que eu saiba alguma coisa hoje, mas eu sabia menos ainda. E a primeira coisa que ele explica, depois de uma breve introdução aqui, contextualização sobre a revelação de Deus, ele baseia o início da estrutura das verdades de fé no símbolo apostólico. Muitas vezes a gente fala o símbolo apostólico, talvez nem todo mundo saiba. Mas se eu falar o credo, que a gente reza na missa, depois da homilia, todo mundo sabe o que é. Qual é a história do símbolo apostólico? Vamos lembrar que na época lá dos discípulos não tinha papel, caneta, caderno, pendrive para anotar as coisas. Então eles tentavam condensar todo aquele ensinamento que Jesus deixou para eles em artigos para que ficasse fácil para que os discípulos levassem para outras comunidades e ao mesmo tempo ficasse fácil para catalogar o que eram todos aqueles ensinamentos. E aí a igreja catalogou aquilo, foi conservando de uma forma bem didática, e lá no século IV ela resumiu isso e transformou em uma oração propriamente dita. E ela se chama símbolo apostólico porque é exatamente a condensação dos artigos de fé que os apóstolos majoritariamente explicavam nas suas pregações. E por que símbolo? A expressão símbolo, neste sentido, ela remete aos tempos das guerras do Império Romano e até antes disso. Quando este mundo antigo entrava em guerra e uma tropa
estava numa batalha lá longe, o general estava no outro lugar e o chefe da tropa estava comandante da tropa estava no meio da batalha, muitas vezes o general precisava mandar uma ordem. Ó, vamos para a esquerda, não vamos para a direita, vamos retroceder, vamos atacar, vamos ficar, etc. e tal. Mas você imagina, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha telefone, malemar pombo correio, então eles precisavam mandar uma mensagem. Só que esses exércitos tinham dezenas de milhares de pessoas. O general não tinha como saber quem eram todas essas pessoas e muitas vezes o comandante não sabia, não tinha um contato direto com o general. Ou, às vezes, o general mandava alguém para mandar uma mensagem, essa pessoa saía da base onde estava o general e ia até lá no campo de batalha para levar a mensagem do general, mas esse cara que estava aqui no campo de batalha, ele não sabia se este cidadão era de fato enviado do general ou não. Como é que eles faziam para ter certeza que era um comando legítimo do general? Existia um símbolo. Ele pegava um pedaço de pau, de madeira, de tábua, seja lá o que for, quebrava ao meio, o general na frente do comandante. O general ficava com um pedaço e o comandante ficava com outro pedaço. E eles guardavam isso. O comandante ia para a batalha com esse pedaço. Quando alguém levava uma ordem do general, essa pessoa levava este pedaço de madeira que estava com o general. Porque se você pegar um pedaço de madeira e quebrar, só a outra parte vai encaixar naquela. Então, quando ele recebia o pedaço que vinha do general e juntava com a dele, e ele via que encaixava, ele sabia que era uma mensagem do general. Isso era um símbolo. Era o símbolo de que, de fato, a mensagem era do general. Então, era a forma de saber que era uma instrução verdadeira. E como é que isso foi usado na igreja? Lá no início da igreja, esse encontro no dia do sol, que passou a se chamar missa, e a gente vai depois entender por que se chamou missa, mas esse encontro, ele acontecia de portas fechadas. Não nos esqueçamos, a igreja era perseguida pelo Império Romano. Então, eles tinham, primeiro, medo de quem entrava naquelas reuniões, se ele não conhecesse. E a outra coisa é, eles tinham um respeito e um zelo tão grande pelo que acontecia ali, que era só as pessoas que eram iniciadas que poderiam participar. Então, se você tivesse lá uma reunião numa cidade portuária, por exemplo, que tinha um grande afluxo de pessoas chegando e saindo dos navios, mas aquela pessoa era um cristão convertido, e aí ela queria ir na missa, no encontro dos cristãos. Detalhe importante, que é outra heresia que foi espalhada ao longo da história. Já existia a Eucaristia, tá? A Carta de São Justino, escrita em 155 depois de Cristo, mostra claramente que num determinado momento eles comem o pão que é o corpo de Cristo e tomam o vinho que é o sangue de Cristo, assim como ele nos deixou saber fazer, ou nos deixou enviado a fazer, foi alguma coisa do gênero que está escrito. Então já existia a Eucaristia em 155 depois de Cristo. Então quem já tinha essa... Oi? Então o microfone está desligado, tia. Agora desligou de novo. Agora 150 vai. Antes de Cristo? 150 depois de Cristo. Eu falei antes de Depois de Cristo? Depois de Cristo, exatamente. Mas ele instituiu antes de morrer mesmo. Ah, tá. Entendi. O que eu quero dizer é que, assim, já existem relatos históricos da igreja celebrando a Eucaristia tal qual nós celebramos hoje na missa. É isso que eu quero dizer. Então, óbvio, ela foi instituída por Jesus ali na última ceia da Quinta-feira Santa. Os apóstolos continuaram fazendo exatamente aquilo no instante seguinte em que Jesus... Aliás, depois de Pentecostes, eles passaram a celebrar aquilo. Repetir a cena. Isso, repetir, fazer em memória de mim como Jesus tinha deixado. Mas óbvio que essas reuniões, logo após da ressurreição de Jesus e da ascensão ao céu, principalmente, elas ainda eram uma missa mais primária, mas ela foi tomando corpo. Não se sabe exatamente quando que ela adquiriu essa forma, mas o relato mais antigo que se tem de uma missa
num formato extremamente semelhante ao que nós temos hoje, é essa carta de São Justino, que é o santo comemorado no dia de hoje, em 155 depois de Cristo. É uma coisa Então, mais atualizada, então, a partir da ceia de Jesus lá na Quinta-feira Santa. isso, exatamente, exatamente. O que ele faz ali, o que ele Mas, fala, né, que ele relata na carta é exatamente isso. uhum, E aí, o que acontecia? Eles tinham um zelo extremamente grande com aquele momento, o momento da Eucaristia. Estou dizendo que nós não temos hoje, mas eles já tinham. E uma das preocupações que eles tinham era que aquilo não fosse profanado, que aquilo que não participasse daquele momento quem não soubesse exatamente o que era aquilo. Então, o que acontecia na igreja antiga, na igreja nascente, na igreja dos primeiros séculos? A primeira parte da missa, ela era aberta a todo mundo. Da metade da missa, depois da homilia para frente, os diáconos fechavam as janelas, fechavam as portas e só ficava lá dentro quem era de fato cristão, que eles sabiam que eram cristãos iniciados. Iniciados é uma forma da gente traduzir o que é hoje fez primeiro a Eucaristia, entendeu? Mas é óbvio que era um formato ainda muito rudimentar. Mas era esse entendimento que eles tinham. Então, como é que eles sabiam que. Como é que eles sabiam que aquela pessoa que vinha de navio, que eles não conheciam, não sabiam de onde vinha, era de fato um cristão iniciado? O cristão iniciado conhecia os 12 artigos de fé dos apóstolos. Então, o que o bispo, naquela época, cada igreja tinha um bispo, né? Não é igual hoje que tem 200 paróquias para cada bispo. Então, o bispo estava ali. O que o bispo fazia quando chegava alguém? Ele virava para a pessoa que não conhecia e começava: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí a outra pessoa tinha que continuar: em Jesus Cristo, seu único filho. Tinha que repetir o credo, o símbolo dos apóstolos, aquela oração dos apóstolos, aqueles artigos de fé dos apóstolos. Então funcionava igual o pedaço de madeira que o general mandava para o comandante. Um começava uma parte e o outro começava outra parte. Se a pessoa completasse, sabia-se que era um cristão de verdade. E não era alguém que estava curioso ali e que não ia saber o que se fazia. Então essa pessoa podia ficar dentro da igreja. Se ela não fosse, ela era convidada a sair, porque dali em diante era uma coisa secreta. E é por isso que existem relatos dessa igreja dos primeiros séculos, onde os cristãos eram chamados de... Oh, caramba, fugiu a palavra de quem come carne humana? Como é que é? Ah, caramba, fugiu. Ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Canibal! Canibal. Canibal. Eles falavam assim, esse povo aí, eles são canibal, porque eles se reúnem lá, eles fecham a porta, ninguém sabe o que acontece lá, e eles ficam comendo o corpo e bebendo sangue de uma pessoa. Eles, pelo amor de Deus. Então isso causava um espanto e uma curiosidade. E é por isso que o imperador Antonino Pio pergunta para São Justino: o que é que vocês fazem? Vocês estão tomando sangue humano? Pelo amor de Deus, vocês estão comendo carne de gente aí dentro. E aí o São Justino explica o que é. Então, para quem poderia participar da segunda parte da celebração eucarística, ou seja, da mesa eucarística, depois da mesa da palavra, precisava recitar os 12 artigos dos apóstolos. E é por isso que a nossa missa é dividida ao meio, até o fim da homilia, e da homilia em diante é a segunda parte. E o que é que vem logo depois da homilia? O credo. É daí que surgiu, é por isso que o credo está no meio da missa. Porque lá na missa dos primeiros séculos, ali é que sabia quem ouvir a palavra de Deus, todo mundo podia. Comer o corpo e o sangue de Cristo, só quem sabia do que estava acontecendo. Só que esse credo, essa oração, ela foi sendo burilada, vamos dizer assim,
editada, melhorada, troca uma palavra aqui, o sentido nunca mudou, evidentemente, mas o texto foi sendo ajustado. Até que no século IV fechou-se esse credo apostólico nesse formato que nós conhecemos, aliás, minto, antes já tinha esse formato que nós conhecemos hoje. E aí, no século IV, 320, qualquer coisa, no Concílio de Nicéia começou e no Concílio de Constantinopla terminou, fizeram uma outra versão do símbolo, uma outra versão do credo, que é o credo niceno-constantinopolitano. E esse não adianta o padre puxar na missa, que eu vou falar para você, hein? Eu, particularmente, falo até hoje, eu não sei. Eu não sei rezar inteiro. Para quem não lembra, não ouviu, na verdade a gente reza uma vez por ano, que é no sábado de Aleluia, né? Na missa do sábado, a gente reza o credo, pelo menos deveria. Se o seu padre não está fazendo isso, tá na hora dele dar uma lidinha nas rubricas. Nessa missa, a gente obrigatoriamente reza o credo niceno-constantinopolitano. Ele é a mesma coisa que o símbolo dos apóstolos, mas é um pouco mais completo. Eu vou ler inteiro. Eu vou ter que ler, porque eu não sei falar ele. Quem sabe um dia eu consiga ainda. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Essa é a oração inteira do niceno constantinopolitano, credo ou símbolo niceno constantinopolitano. É a mesma coisa que o símbolo dos apóstolos, só com um pouco mais detalhado, com um pouco mais de informações. Então a gente vai seguir os dois daqui para frente para estudar cada artigo desse, cada palavra, cada ideia, cada conceito, cada coisinha, porque cada frase dessa tem uma profundidade de riqueza tão grande que eu pelo menos particularmente, quando eu comecei a estudar, eu nem imaginei que era algo nesse sentido. Eu vou ler aqui o que o catecismo fala exatamente nas páginas, nos 3 artigos, que isso que está escrito aqui também é um texto bastante antigo, tá? É de Santo Irineu. Também era um apologeta, já é posterior a São Justinio. Santo Irineu é do século III, mais ou menos. E ele escreveu um dos documentos mais importantes da história da Igreja, que é o Adversus Hereses, ou em português, Contra as Heresias. Nesse tempo aqui, no ano 200 e qualquer coisa, comecinho do século III, o gnosticismo estava tomando conta da própria Igreja. Então, precisava-se fazer algumas correções de entendimentos errados. E aqui tem um trechinho aqui do que ele escreve. Gente, isso aqui é 200 e tralalá, tá? Olha a riqueza. 264, acredita-se. Com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da Terra, o detalhe é que em 200 e tanto eles não tinham ideia do que eram os confins da Terra, né? Então, os confins da Terra era a Europa, a Ásia, o Oriente Médio, Palestina e um pedacinho da Ásia, e não mais que isso. Tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé. Então aqui é um santo do ano 200 e tanto,
repetindo aquilo que nós repetimos até hoje. Recebemos dos apóstolos e dos seus discípulos a fé. Guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas, ou seja, nessas verdades de fé, crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Só que ele está falando para todos os cristãos, que nós devemos habitar nessas igrejas como se fosse uma só casa, crer nessas verdades de forma idêntica, exatamente para não ter os entendimentos errados. Eu acho que uma determinada coisa é de um jeito, você é livre para interpretar do jeito que você quiser, você acha de outro, o outro acha de outro. Isso quebra a unidade da igreja. Isso não é entendimento de hoje. Isso é entendimento do século III, escrito por Santo Irineu. Prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Ou seja, ele está falando, não invente, fale aquilo que você recebeu dos apóstolos e ponto. Pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição. Nem as que estão entre os iberos. A Germânia é a região da Alemanha, mas é muito mais que isso. Alemanha, Áustria, toda aquela parte grande ali, Polônia e etc. e tal. E os iberos é a Península Ibérica, é onde hoje está Espanha e Portugal. Nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. O centro do mundo era exatamente Roma, onde ficava Roma, o centro da Europa. O mundo era a Europa. Ou seja, o que ele está dizendo é que apesar das línguas, dos idiomas serem diferentes, nenhuma dessas igrejas, por mais que estejam separadas por distância ou separadas por idioma, separadas até mesmo por culturas, elas não podem pregar coisas distintas. Elas têm que falar como se fosse uma só voz, como se fosse uma só boca. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. Esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos cuidadosamente, pois, sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, como um depósito de grande valor contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. É maravilhoso você ler um texto desse e imaginar que isso foi escrito em 200 e tanto depois de Cristo, que foi escrito há 1800 anos. Porque a gente defende exatamente a mesma coisa. A igreja hoje defende exatamente a mesma coisa que defendia há 1800 anos. A igreja, as pessoas interpretam mal e acham que a igreja está querendo ser a mordaça das pessoas. Não é isso. Ela só está querendo que as pessoas professem exatamente a mesma fé. Porque se você sai professando a sua própria fé e não a fé dos apóstolos, a fé que a igreja recebeu dos apóstolos, você está fazendo a sua igreja e não a igreja de Cristo. Essa é a grande questão. E é por isso que a gente tem que, quando você lê um negócio desse, você vê o quanto mais a gente precisa se aprofundar na própria fé, que é para exatamente conseguir discernir o que é a fé que a igreja guarda por esses 2000 anos vinda dos apóstolos e o que é algo que, de fato, não pertence a esse contexto, vamos dizer assim. Pois bem, além desses dois símbolos, existem outros. Não vamos falar sobre eles aqui, porque cada um fala de outras partes de fé específicas, mas esses dois são os mais importantes. O mais recente deles, inclusive, é o Credo do Povo de Deus, que foi proferido pelo Papa Paulo VI. Vamos lembrar, então, como é que começa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá? Isso aqui tem tanto conhecimento nisso aqui, que é absurdo. O credo niceno-constantinopolitano é mais específico, né?
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Deus. Aí a gente começa a ter um problema aqui, né? Mas espera aí. Um só Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus ou é três? É um só Deus. Mas é um só Deus, é um Deus que não está sozinho na sua divindade. É um Deus que ele é uno, mas ele é trino. Quanto mais trino ele é, mais forte é essa unidade, mais uno ele é. E a gente vai começar de leve, mas isso aqui vai desembocar na Santíssima Trindade lá na frente. Provavelmente não hoje, mas no próximo encontro esse tema vai entrar. Mais especificamente a Santíssima Trindade. Mas o que a gente precisa entender primeiro dessa Trindade? Essa Trindade, ela é tão forte, essa união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é tão forte, é uma Trindade de amor tão profunda, tão perfeita, que ela é a primeira explicação de como que é trino e é uno ao mesmo tempo. É tão unido que é uma coisa só. Aí são três pessoas. Antes da gente voltar nessa parte, vamos relembrar novamente aquilo que nós já falamos mais ou menos em alguns encontros sobre a revelação de Deus ao seu povo. E é por isso que a gente fez esses encontros anteriores. Após a saída do Egito, essa primeira revelação, Deus começa a se revelar lá em Abraão de uma forma de leve, tênue, aí ele se revela de uma forma mais efetiva com Moisés, aí o povo entra na Terra Prometida, mas até lá, até esse momento, Deus era o Deus inefável. Essa palavra a gente lembra quando a gente viu o Henrique Cristo da entrevista no Gugu, né? E ele falava, meu pai inefável, né? Que é um contrassenso, porque a expressão inefável vem do grego fare, falar. Então é o infalável, é o que não cabe nas palavras, né? É o que a gente não consegue colocar em palavras. Mas esse Deus se revela e ele revela o seu nome ao povo que começou a passar por essa gestação e começou a ter uma incipiente percepção do que era Deus, e Deus foi cada vez dando um passinho a mais e revelando um pouco mais. Mas uma das primeiras coisas, quando o povo começou a entender o que era Deus, foi saber, mas qual é o nome de Deus? Vamos pensar o seguinte, até o momento em que Deus se revela para Abraão que Deus é um só, que ali a gente institui o monoteísmo. Todas as outras culturas antes desse momento, aí nós estamos falando 1800 a.C., todas as culturas eram politeístas. Os egípcios antigos, os gregos antigos, os fenícios e por aí vai, eles tinham vários deuses, um deus para cada coisa, né? Assim era a cultura do mundo. As pessoas naquele mundo, 1800, 2000 anos antes de Cristo, não tinham ideia que Deus era um só. Eles achavam que Deus era vários. E aí Deus se revela para Abraão e vai construindo nesse povo escolhido o entendimento certo. Que Deus não é vários, Deus é um. O povo tá bom. Deus é um, beleza. Vou aceitar por enquanto. Como é o nome dele? Por que o povo faz essa pergunta? Ele tem essa necessidade. Porque, de novo, esse povo vem de origem de culturas anteriores que todo Deus tinha um nome. Eram vários deuses, cada deus tinha um nome. Era Anubis, Anofis, não sei o quê, nananã, Zeus, Poseidon e não sei o quê. Cada cultura tinha seus vários deuses com seus nomes. E como esses deuses tinham nome, e aí o povo começa a entender que Deus é um só, eles perguntam, falam assim, mas então, como é o nome de Deus, então? Se Deus é um só, Deus tem um nome, mesmo que seja um só, ele tem um nome. E aí Deus se revela o seu nome. Isso a gente encontra lá em Êxodo, no capítulo 3, nos versículos de 13 a 15. Êxodo capítulo 3. Então tá essa conversa. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? E aí Moisés vai falar com Deus. Fala assim, ó, Deus, é o seguinte.
Estou até conseguindo fazer eles entenderem que o Senhor é um só. Mas eles querem o seu nome. Porque a cultura era, como é que eu chamo Deus? Eu falo o nome dele. Ah, então eu preciso do Deus das águas. Então eu chamo Poseidon. Poseidon, vem resolver aqui. Como é que eu chamo Deus, então? E aí, no versículo 13, fala assim: Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Disse mais: Assim dirás aos israelitas: Eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirá aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. E meu nome é o meu nome para sempre. E é assim que me invocarão de geração em geração. Aí dá um nó na cabeça de Moisés, né? Porque Moisés vira e fala assim: qual é o seu nome? Deus vira e fala assim: eu sou. Hã? Mais complicou do que explicou. Essa tradução ainda fala: eu sou aquele que é. A tradução mais perfeita do hebraico mesmo é: eu sou aquele que estou. Por que Deus faz essa explicação do seu nome? Como eu falei, como é que o povo das culturas antigas acessava Deus? Chamava pelo nome. Deus! E qual era o conceito que eles tinham? Deus estava lá no infinito, no céu, no paraíso, numa outra galáxia, uma outra atmosfera, lá longe. Ele não estava aqui. Então, quando eu precisava acessar Deus, eu chamava ele pelo nome, ele vinha, resolvia o meu problema e voltava lá para o lugar dos deuses, onde só os deuses ficavam. Quando Deus vira para Moisés e fala, eu sou aquele que estou, Deus não só dá um nome, como ele explica, óbvio que o povo demorou para entender, até hoje a gente talvez não tenha entendido ainda, que Deus não é aquele que está lá longe e vem quando a gente chama. Deus é aquele que está o tempo inteiro. Deus não está lá, Deus está aqui. Deus está conosco o tempo inteiro. Então, é essa a lição que Deus passa ao revelar o seu nome. Agora, esse negócio de pronunciar o nome era uma coisa de controlar Deus para as culturas antigas. E Deus também fala, eu estou, mas você não me controla. Não é assim que a coisa funciona. E aí a gente tem aqui a tradução, depois do eu sou aquele que estou, o Yahvé é o Deus de vossos pais. Por que Yahvé? Que na verdade a expressão eu sou, o idioma hebraico ele é um idioma bastante difícil de entender, porque ele tem uma construção de palavras e de gramática muito diferente do português, muito diferente do inglês. Então, assim, quando a gente ouve umas traduções diretas, muitas vezes a gente perde o sentido do que significa. O eu sou é um negócio tão forte que o hebraico não tem verbo de ligação. Professor de português, ajuda a gente aqui. A gente consegue falar sem verbo de ligação? Não, porque a gente tá o tempo inteiro. Eu sou, tal coisa é, tal coisa não sei o que é. A gente usa o tempo inteiro esse verbinho de ligação sem vergonha aqui. Mas o hebraico não tem verbo de ligação. Então, se eu fosse falar eu sou o Emerson em hebraico, eu diria eu, Emerson. Só. Não tenho eu sou o Emerson. É eu, Emerson. Então, Deus não só mostra que ele está com o povo, como sempre esteve, como ele incorpora o sou. Não tem definição. Não tem mais nada. Ele é o ser e ponto. Então, por isso que em português talvez a gente não entenda a profundidade desse eu sou. E o eu sou em hebraico é o que acredita-se
que a forma mais correta de pronunciar é Yahvé. Como é que escreve? YHWH. Esse é o que os judeus chamam de o tetragrama sagrado. Tetragrama porque tem 4 letras. Só que vocês repararam que é YHWH. Não tem vogal. Porque o hebraico não tem vogal. O idiomazinho sem vergonha, né? Não tem verbo de ligação e não tem vogal. Imagina como é que é para ler alguma coisa que não tem vogal. Como é que a vogal ela não está escrita, mas ela é pronunciada? Só que tem um probleminha. O nome Yahvé, para os judeus, é o nome de Deus, o nome sagrado, o nome inefável, o nome infalável, impronunciável. Então os judeus não falam essa palavra, Yahvé, porque é o nome sagrado de Deus, então eles não pronunciam. Essa palavra é pronunciada somente uma vez por ano, ou era pronunciada somente uma vez por ano, na festa da expiação dos pecados, quando o sumo sacerdote entrava no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, que era onde a Arca da Aliança estava depositada. Ali ele pegava um sangue de um cordeiro novo, imolado, aspergia o sangue em cima da Arca da Aliança e pronunciava uma vez o nome sagrado de Deus. Só que era lá dentro do Santo dos Santos, fechado, só ele sozinho, só o sumo sacerdote. Então ninguém sabe como é que era pronunciado, porque não era falado na rua. Então imagina-se que a pronúncia própria ou próxima seja Yahvé, porque não tem vogal, então não se sabe exatamente como que era a pronúncia certa. Mas tudo bem, o que importa para a gente nesse momento é exatamente saber isso. E aí, fazendo uma digressão rápida aqui, é por causa desta situação que surgiu, com todo respeito, mais uma invenção chamada Jeová. Esta palavra não existe. Este nome não existe. De onde surgiu o nome Jeová? Infelizmente, os testemunhas de Jeová vão surtar se um dia eles ouvirem essa história. Alguns já devem ter ouvido. Ela vem de novo, tetragrama sagrado, YHWH. Não tem vogal. Os judeus leem e falam as vogais. Só que já na Idade Média, o que aconteceu com os judeus? A diáspora. Os judeus se dividiram pelo mundo inteiro, não tinham mais a sua terra, o seu local, um para cada canto, judeu na Alemanha, judeu nos Estados Unidos, judeu aqui, judeu acolá, etc. e tal. E aí eles deixaram de falar com mais frequência o hebraico. Começaram a falar a língua daqueles países. Então, começou a diminuir a quantidade de judeus que sabiam falar o hebraico exatamente como era. O hebraico original, o hebraico antigo, o hebraico arcaico. Só que como é que é esse hebraico original, antigo, arcaico? É essa palavra sem vogal. Só que a vogal ela só é pronunciada na boca da pessoa. Então, os judeus da Idade Média, que se distanciaram do hebraico original, muitas vezes tinham dificuldade, catavam uma palavra em hebraico original, não sabia qual era a palavra que deveria, qual era a vogal que deveria se pronunciar no lugar daquela consoante. Vocês entenderam até aqui? Imagina que a palavra está escrito lá, só com consoantes, mas tem que enfiar uma vogal ali no meio. Quem conhecia o hebraico antigo, sabia qual era a vogal que deveria ser pronunciada ali. Os mais novos não sabiam. Aí teve um judeu específico da comunidade dos maçonitas, maceritas, uma coisa assim, eu vou pegar o nome certo depois, que ele inventou uma coisa para facilitar a nova geração de judeus da Idade Média que não conseguia ler direito. Ele, como não pode escrever as vogais, ele colocava uns pontinhos para sinalizar mais ou menos qual era a vogal para a pessoa não ler errado.
Porque, dentre outras coisas, a vogal que não é escrita, mas é dita, no hebraico ela é fundamental para dizer o que a palavra significa. Exemplo. Casar, em hebraico, casar é bait. Eu não falo hebraico, tá? Só sei essa palavra para explicar. Bait é casa em hebraico. E casas, no plural, não é baites. Não acrescenta S. É beit. Óbvio que na escrita é a mesma coisa, porque tanto o A quanto o E são vogais, não são escritos. Então, se o judeu que lê em hebraico, ele não sabe, se ele não souber do que está se falando, ele não sabe se está escrito ali casa ou casas, porque a vogal muda nesse sentido. Esse judeu que começou a botar os pontinhos, ele botou os pontinhos para as pessoas saberem o que era, quais eram as vogais que eles deveriam pronunciar naquele lugar. Só que lembra que eu falei que o nome de Deus é sagrado e as pessoas não pronunciavam o nome de Deus. Como é que os judeus pronunciavam, então, quando eles iam falar de Deus? Eles usavam uma outra palavra, que é Adonai. Quem assistiu o The Chosen, vê lá o Nicodemos falando Adonai, 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 Adonai o tempo inteiro. Porque eles não falam Deus, eles não falam Yahvé, eles falam Adonai. O jeito de se referir a Deus é usar a palavra Adonai. E Adonai significa Senhor. Então, toda vez que, se um judeu pegar uma Bíblia, um judeu brasileiro, nascido no Você Brasil, assistiu os 10 mandamentos? Também fala bastante Adonai. Adonai? Os 10 Adonai mandamentos é é a história de Moisés. Mas é a novela da Record ou é o filme? Não, não, é um filme, é uma série. Ah, tá. Não, eu não assisti. É uma série. Porque eles não falam Javé, não falam Deus, não falam Yahvé. Eles falam Adonai, que significa Senhor. Aí, acho que é porque Eliane saiu. Aí, se um judeu que fala português, que lê português, catar essa Bíblia aqui, que coincidentemente é uma Bíblia de Jerusalém, e ele for ler, tanto que essa Bíblia aqui usa a palavra Yahvé. Se a gente pegar Bíblias mais novas, não tá mais Yahvé, tá Javé. E a Ave Maria fala Senhor Deus, inclusive, não fala nem mais Javé. Questão de tradução. A hora que ele chegar na palavra Yahvé, ele não vai ler Yahvé. Ele vai falar Senhor em português. Se ele estiver lendo em hebraico, a hora que ele chegar no tetragrama sagrado, vai estar escrito YHWH. Mas ele vai ler Adonai. Porque ele não pode falar aquela palavra. O que é que aconteceu? O nosso amigo maçonita, que eu esqueci qual é o nome dessa comunidade judaica, ele colocou os pontinhos no tetragrama sagrado das vogais de Adonai, para que as pessoas lessem e não falassem Yahvé, mas falassem Adonai, porque eles não podem falar Yahvé. E aqui, qual foi a confusão que se criou? As pessoas começaram a ler Yahvé com as vogais de Adonai. E aí virou o quê? Jeová. Então Jeová não existe. Jeová é uma bagunça de quem começou a ler o hebraico sem conhecer o hebraico, usou as vogais da palavra Adonai enfiada nas consoantes de Javé e criou a palavra Jeová. Mas essa palavra, com referência a Deus, ela não existe. Só que, infelizmente, isso aconteceu lá na Idade Média, isso veio de lá para cá, muito pouca gente sabe qual é a origem dessa palavra, e aí a gente vê que os testemunhas de Jeová, coitados, estão bem perdidos no caminho, porque eles não sabem nem o nome de Deus, inclusive, eles vão falar até o nome errado por causa de alguém que leu o nome errado lá atrás. É uma pena. A gente dá risada, mas falando sério, é uma pena, porque são irmãos que estão assim, muito longe de entender o que está acontecendo. Então é daí que vem a palavra Jeová, por causa do Adonai, por causa dessa questão. Para a gente encerrar, ainda falando sobre a questão do nome Yahvé,
É engraçado entender que em hebraico o nome de Deus está dentro do nome de Jesus. Porque Jesus, o nome original em hebraico é Yeshua. Yeshua ben Joseph. No hebraico, nas culturas antigas não existia sobrenome. As pessoas não tinham sobrenome. Era o nome dela e o nome do pai. Yeshua ben Joseph é Jesus, o filho de José. Esse é o nome de Jesus. Se fosse registrar Jesus no cartório, seria Yeshua ben Joseph. Eu seria o Emerson, filho do Jaime. Carlos Eduardo, filho do Lorival. Esse seria o nome de verdade. Não tinha sobrenome. Então, em hebraico, o nome de Jesus, o nome original é Yeshua. Depois, em latim, virou Jesus, e aí virou Jesus em português. Mas o nome original, o nome que Nossa Senhora chamou Jesus quando ele estava aprontando lá no quintal, espantando as pombinhas, era Yeshua. Yeshua, vem cá. Esse era o nome que, de fato, Nossa Senhora pronunciou. E esse Iê do nome de Jesus, de Yeshua, ele é a abreviação de Iavé. Mas é Iê ou é Iá? De novo, o hebraico, a vogal muda sem ter muito entendimento para quem não fala hebraico. Então, tanto faz Iá quanto Iê. Então, no nome Yeshua, Iê é o nome de Deus. Por isso que o nome de Jesus, quando a gente for falar de Jesus lá na frente, no segundo artigo do credo, a gente vai entender o poder que esse nome tem. Eu confesso para vocês que eu descobri algo que eu nem sonhava, mas para não perder a contextualização e para encerrar o encontro, se uma pessoa estiver na hora da morte, à beira da morte, e ela invocar o nome de Jesus, a igreja abre as portas das indulgências e essa pessoa recebe a indulgência plenária, se ela invocar o nome de Jesus na hora da morte. Agora, eu não vou contar com isso. Se chegar na hora não dá tempo de invocar, é melhor resolver antes, né? E se na hora da morte eu estiver muito nervoso e não lembrar de falar? E se foi sei lá, um instantâneo, um aneurisma cerebral instantâneo, eu tô dormindo e não deu tempo. Então é melhor não contar com isso. Mas sei lá, se a gente estiver num avião caindo e vai ver que o trem vai espatifar e chegou a hora, invoca o nome de Jesus, que esse nome é tão poderoso, não é à toa que ele traz o nome de Deus, o nome sagrado de Deus, inefável, aquele que não se fala, dentro do nome. E é por isso que a gente diz que o nome de Jesus tem poder. E é por isso que na Santa Missa, tudo que a gente faz é por nosso Senhor Jesus Cristo, por Cristo nosso Senhor. É sempre por Jesus, porque este nome tem poder. E Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, Deus o concederá. Então é uma coisa importante, eu mesmo esqueço. Mas de toda oração que a gente fizer, pedir sempre em nome de Jesus. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos, contrariedades? Não ouvi. Liga o microfone. Eu liguei. Mas eu creio, eu lembro quando eu era criança, que lá no Calixto, que o padre celebrava de costa, era rezado esse creio. Era o creio inteiro. E era em latim. A maior parte em latim, né? Que o padre celebrava em latim, que era um padre, ainda lembro até hoje, ele era espanhol. Na verdade, qual que é essa diferença da missa em latim e hoje a missa não é? A missa em latim é o Vetus Ordo, era a missa que foi instituída no Concílio de Trento, a missa de Pio V. Essa missa foi a missa celebrada até o final da década de 60, mas ela continuou sendo celebrada ainda da década de 70, que para chegar à mudança do Concílio Vaticano II até o Brasil demorou um bocado, então ela continuou sendo celebrada. Em alguns lugares, até hoje, ela é celebrada assim ainda. E aí houve no Concílio Vaticano uma iniciativa da Igreja de permitir com que os fiéis participassem mais da missa, então tiraram essa coisa do padre celebrar de costa e celebrar a missa quase que inteira toda em latim,
para que os fiéis pudessem entender mais o que está acontecendo. Mas imagino que era esse, muitos casos era esse creio, e tem muitas paróquias que os padres incentivam. Não tem problema nenhum, tá? Rezar um ou o outro. Os dois valem. Se um dia o padre puxar o outro, é que ninguém vai saber, se não tiver escrito, né? E tem-se como rubrica na missa de sábado, de aleluia, rezar o credo niceno-constantinopolitano. Não é uma aberração litúrgica não fazer, mas é de bom grado, porque é um pedido que a igreja faz. Assim como, falando rapidinho uma curiosidade de missa, a missa, ela deveria conter, deveria, porque em quase nenhum lugar a gente encontra, ela deveria conter ao menos uma oração ou palavra que seja em hebraico, pelo menos uma em grego e pelo menos uma em latim. Por quê? Porque na cruz de Cristo, na tábua lá em cima, que foi escrito Jesus Cristo, Rei dos Judeus, foi escrito em grego, em hebraico e em latim, que era para que todo mundo que passasse entendesse o que estava escrito ali, contemplando todo mundo. E por isso a igreja colocou que dentro da Santa Missa nós temos que utilizar esses 3 idiomas além da língua vernácula. Toda missa tem uma palavra em hebraico, que é amém. Que a tradução literal não é assim seja. Um dia a gente fala só do amém, porque o amém é um negócio mais complicado. A gente usa por traduzir como assim seja, porque é mais fácil. Mas a tradução exata de amém não é assim seja. Na verdade, amém não tem tradução. Amém é uma palavra que é um fechamento, é uma conclusão, é uma certificação, entendeu? É uma palavra hebraica. Então nós temos. Em grego, boa parte das missas a gente tem o Kyrie eleison. Quando a gente reza ou canta Kyrie eleison, Christi eleison, nós estamos rezando, cantando em grego. A expressão Kyrie eleison, Christi eleison, que é Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, Kyrie, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, que é o Christi eleison. Agora, em latim, a gente quase não tem. Na paróquia aqui, até a gente mudar de pároco, a gente tinha colocado, exatamente para atender essa ordem da igreja, nós começamos a rezar o cordeiro em latim, a cantar o cordeiro em latim. A equipe de canto aprendeu a cantar o cordeiro em latim. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis, misere nobis. Agnus Dei é Cordeiro de Deus, qui tollis peccata mundi, que tira o pecado do mundo. Foi aí que eu descobri a origem do verbo tolir. Tolir vem do latim tollis, tirar, que tira peccata mundi, pecado do mundo. Misere nobis, tem de piedade de nós. Aqui no Arautos, mãe e pai já foi na missa. O dia que o tio e a tia estiverem aqui, vou levar vocês na missa do Arautos. Eles rezam o cordeiro em latim. No final da missa, depois que acaba a missa, eles rezam o Salve Regina, que é a Salve Rainha, também em latim. E agora, nas 2 últimas missas que eu fui, eles rezaram também o Gloria in excelsis Deo, a oração do Glória, mas em latim também. É uma missa espetacular, maravilhosa. Depois que você vai nessa missa, você não consegue nenhuma mais. É um desespero. Mas que é uma missa certinha. Tudo acontece perfeitamente, seguindo todas as rubricas da igreja. Mas o que eu estava falando só da questão das línguas, do latim, é isso que deveria todas as missas, seguindo aquilo que a igreja pede às paróquias, às dioceses, ter uma oração em latim, uma em grego e pelo menos uma em hebraico. O latim normalmente fica faltando. Mais alguma coisa? Beleza, gente. Obrigado. Boa noite. Deixa eu parar a gravação aqui.